Graça e paz, irmãos e irmãs. Agradeço as palavras tão gentis e amorosas do pastor Cláudio, assim como de todos os irmãos dessa igreja, pastor Lutero, pastor Luciano, os diáconos, os irmãos que servem aqui e que receberam a mim e minha esposa tão bem, com tanto carinho. Nós nos sentimos em casa aqui entre os irmãos e nos sentimos muito bem acolhidos, e eu quero agradecer a todos. Agradeço aos irmãos que estão aqui, que nos acompanham pela transmissão pela internet, obrigado. Quero dizer que é um privilégio muito grande ter a oportunidade de estar aqui hoje diante de vocês, para a gente meditar junto na palavra de Deus. Eu trago aqui finalmente os abraços, como já fiz nas outras ocasiões, de 3 organizações, ministérios que me são muito caros e que amo muito e onde tenho o privilégio de servir a Deus. A nossa igreja, a Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, que tem o compromisso de orar por esta igreja, pelos irmãos das várias igrejas representadas aqui. Sei que temos vários irmãos de várias igrejas aqui. Saibam do nosso compromisso de orar pela obra de Deus aqui nesta terra, na cidade de Recife, nas cidades satélites ao redor, e nos alegra imensamente ver tanta gente que ama o Senhor aqui nesta cidade. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês sejam luz e sal nesta terra. E tenho um compromisso da nossa Igreja Batista da Graça de orar pelos irmãos. Trago também os abraços do Ministério Fiel. Eu sou diretor executivo do Ministério Fiel. Nós produzimos recursos para servir a igreja, para proclamar as maravilhosas doutrinas da graça de Deus. Alguns dos nossos recursos estão lá na livraria, lá embaixo. Não deixem de passar na livraria. A livraria aqui é maravilhosa, gente. Tem coisas muito boas lá, tá bom? E a propósito disto, na semana passada eu havia prometido que ia sortear alguns livros, e aí a gente eu acabei me embananando aqui, não consegui sorteá-los, e aí eu prometi, então vou sorteá-los nessa segunda. Mas sabe o que aconteceu? Eu encontrei com muita gente que soube que eu estava aqui e tal, que pediu para mostrar comigo, e cada encontro que eu tive, eu dei um livro de presente. Aí quando eu cheguei aqui, eu tinha trazido 17 livros, eu estava só com 2. Mas aí eu fui lá na livraria e saqueei a livraria, literalmente. Eu falei assim, irmãs, deixa eu pegar uns livros aqui da Fiel e depois vocês cobram da gente, eu pago direitinho depois, porque eu preciso cumprir minha promessa. Então eu tenho alguns livros que eu quero oferecer a vocês aqui ao final, tá bom? Por fim, eu trago o abraço do nosso seminário Martin Busser, uma organização que existe para servir ao Senhor e servir à igreja na formação de obreiros. Lembre de orar por nós, por esses trabalhos. Ministério Fiel, Martin Busser, nós temos uma equipe de pessoas que servem lá, assim como também em nossa igreja. Se puderem, lembre de orar por nós. Nós agradecemos as orações e cremos que Deus usa as orações para sustentar o povo dele. Por isso eu quero orar com vocês antes da gente abrir a escritura. Mas se você quiser, você já fique atento aí, quem usa a escritura no celular ou no tablet, ou tem aí o texto impresso, abra em 1 Tessalonicenses capítulo 1. E eu quero orar com vocês para pedir que Deus abençoe esse nosso tempo juntos. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui, neste lugar, e estamos mais uma vez com a Tua palavra diante de nós. Nós queremos que a palavra do Senhor molde nosso coração, nosso caráter. Nós queremos ouvir a voz do Senhor pela palavra. Nós cremos que o Senhor se manifesta pelo Espírito no meio da Tua igreja, quando a palavra é pregada, quando o Evangelho é anunciado, quando a graça do Senhor é exaltada. Nós queremos que isto aconteça hoje, que a exposição das Escrituras traga convencimento a nós, traga edificação, e que venha do alto, que venha do céu. Qualquer coisa que for dita aqui, que não corresponde ao ensino da Escritura, que o Senhor mesmo nos ajude a esquecer e apagar de nossa mente. E tudo quanto vem do alto, que o Senhor grave em nossos corações. Assim eu oro, pedindo pela vida de cada alma aqui, de cada igreja representada, cada irmão e irmã que vieram aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor, que o Senhor os abençoe, que a graça do Senhor os acompanhe. Amém. Amém. Nós vamos ler aqui um trechinho de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Então eu peço que você deixe aberta a sua Bíblia aí, nesta epístola maravilhosa do apóstolo Paulo. E
Daqui a pouquinho a gente vai para o texto, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já ouviram uma expressão que é muito típica do meio industrial, que se chama chão de fábrica. Vocês já ouviram essa expressão, chão de fábrica? Eu pergunto isso para vocês porque eu quero dar a mensagem de nossa noite hoje, o título de chão de igreja. Chão de igreja. Chão de fábrica é uma expressão que na minha cidade é muito comum, porque há muitas fábricas lá. São José dos Campos, no estado de São Paulo, é uma cidade industrial e tecnológica. Foguetes, aeronaves, satélites, e toda a tecnologia aeroespacial é desenvolvida naquela cidade, então tem muitas fábricas. E essa expressão ela é comumente usada nesse contexto industrial. E se refere normalmente ao local onde a produção real dos bens, dos serviços acontece. Então, em termos muito simples, o chão de fábrica é o espaço físico onde os trabalhadores estão envolvidos diretamente na fabricação de alguma coisa, na montagem, no processamento de alguma coisa. Então, no chão da fábrica é onde as coisas acontecem. É onde as coisas acontecem. É onde a teoria encontra a prática. E nessa mensagem de hoje eu quero emprestar esse nome para falar sobre o chão de igreja. Porque o chão de igreja é onde a vida cristã realmente acontece. A gente sabe que a igreja não é este prédio, é verdade. Mas aqui é o lugar onde a gente se reúne, onde o povo de Deus se reúne. Quando a igreja está reunida, quando a Assembleia de Deus se une para adorar ao Senhor e para desfrutar da comunhão santa, nós temos a igreja. E é nessa vida da igreja, nesse encontro vital da igreja, que a vida cristã acontece. E para pensar nisso, eu penso que essa epístola aos Tessalonicenses tem muito a ensinar para a gente. O chão da igreja é onde a gente vai encontrar a força vital da igreja, onde os nossos símbolos ganham forma. O batismo, a ceia, a palavra, tudo se reveste de uma realidade vibrante e bonita de ver e maravilhosa de se viver. É na igreja. Tessalonicenses tem muito para ensinar para a gente sobre isso. Mas é importante a gente lembrar a origem dessa igreja, que nasce no refrega, no torvelinho, no furacão da perseguição. É uma igreja que já nasce debaixo de muita pressão, de muitas dificuldades. É uma igreja que desfrutava de muita fé, muita confiança em Deus, que estava debaixo do impacto poderoso e transformador do Evangelho, mas que enfrentava lutas. E por causa dessas lutas, a igreja era muito unida. Os irmãos se amavam e eles cuidavam uns dos outros. E no relato do apóstolo Paulo sobre esta igreja, ele nos diz que as famílias se ajudavam mutuamente, que pecados e vícios foram abandonados, e que, mais do que isso, a notoriedade dessa igreja foi tal que se ouvia falar dela até no outro continente. E naquele dia não tinha Twitter ou X, não é? Ou as redes sociais que fazem as informações voarem tão rapidamente. A história dessa igreja é contada no livro de Atos, no capítulo 16. Ali a gente aprende como foi que o apóstolo Paulo chegou lá pela primeira vez. Os irmãos talvez se lembram, ele estava lá na Ásia Menor e ele tem uma visão de um moço macedônio que lhe aparece e diz: passa a Macedônia. Ele entende que essa visão vem de Deus, ele muda os seus planos, ele chega na Europa pela primeira vez, prega o evangelho na cidade de Filipos, ele é preso e açoitado por pregar o evangelho em Filipos, e depois de ter estabelecido uma pequena comunidade cristã para lá, ele viaja 175 quilômetros até chegar à cidade de Tessalônica. E nesta cidade, então, ele primeiro arrasou por 3 semanas na sinagoga dos judeus, como era costume do apóstolo Paulo, e junto de Silas, de Lucas, de Timóteo, ele fala do evangelho para aquela cidade. E o evangelho com poder passa a agir na vida, nos corações daquelas pessoas. Elas são salvas, são convertidas, e uma igreja nasce ali em Tessalônica. O apóstolo Paulo permanece lá algum tempo, não se sabe exatamente quanto tempo, e ele então segue viagem para Atenas, e depois ele vai para Corinto. E é de lá então
que, desejoso de saber notícias dessa jovem igreja que ele havia plantado, ele escreve esta epístola, possivelmente uma das mais antigas que nós temos aqui das cartas paulinas. E nós temos um retrato de como era a vida dessa igreja quando a gente lê a epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero ler os primeiros versículos com vocês. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então veja só, o apóstolo Paulo inicia essa carta com essa breve apresentação, dirigindo-se à igreja, e ele a chama, a denomina de Igreja de Deus, a Igreja de Deus em Jesus Cristo. Quer dizer, é interessante que o apóstolo Paulo ele vai lembrar os Tessalonicenses, logo nas palavras iniciais, aquela igreja ainda muito jovem, a quem pertence a igreja. De quem é a igreja? Quem é o dono da igreja? Quem é o senhor da igreja? A igreja é de Deus. E se a igreja não for de Deus, ela não é igreja. A igreja é de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 20, verso 28, nós aprendemos que Deus comprou a igreja pelo preço do sangue do seu Filho. O fundamento da igreja, como a gente lê em Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, é Jesus Cristo. Então a igreja é o ajuntamento de todos quantos ouviram o Evangelho, foram regenerados pelo poder do Espírito, creram no Senhor com fé e arrependimento, foram justificados, adotados, estão sendo santificados, preparados para um dia se encontrar com Cristo nas alturas, quando Ele retornar. A igreja, ela é constituída de gente que crê em Jesus, pecadores redimidos que creem em Jesus, gente que desfruta de uma nova identidade, que foi santificada e que agora é chamada a viver uma nova vida com base nesse Evangelho, com base naquilo que Deus implanta no coração pelo Espírito, na sua santa lei, para que por meio dessa vida santa, a igreja seja um luzeiro que vai iluminar toda a terra que está em trevas. Isso é igreja. E a igreja não é a igreja quando Deus não preside e Cristo reina. A igreja não é igreja se ela não for fundada em Deus e reunida em nome de Jesus. Tudo que temos, tudo que somos como povo de Deus, vem de Deus mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer na Epístola aos Romanos, capítulo 8, sobre a incorporação do caráter de Cristo na vida cristã, por meio do Espírito Santo. Isso só acontece para quem faz parte da igreja, para quem está unido ao povo de Deus. Então a igreja é de Deus. É interessante porque nos dias de hoje não é incomum que nós associemos a igreja a certas personalidades. Aliás, algumas personalidades fazem questão de associar a igreja a si mesmos. Eu me lembro que um dia eu fui à cidade de São Paulo, que não é muito longe da minha cidade. Assim que eu entrei na cidade, eu vi um prédio enorme e na altura daquele prédio havia um outdoor, e no outdoor tinha um apóstolo assim, e estava escrito lá, igreja de fulano de tal. E eu fiquei pensando comigo mesmo, assim, acho que eles têm razão, pelo menos eles foram honestos. Eles foram honestos. Essa igreja não pode ser de Deus, se ela é a igreja do fulano. Nós, nesses tempos em que muitos ministros do Evangelho se tornam muito conhecidos, podem sofrer a tentação de cederem à vaidade, de acharem que são eles os senhores da igreja.
E Deus pode usar a projeção de ministros conhecidos, talvez por meio das redes sociais e por outras plataformas, para que o evangelho vá longe. Não há nada de errado em que alguém se torne muito conhecido. Nas Escrituras nós temos alguns homens de Deus que se tornaram muito conhecidos, mas de maneira nenhuma, qualquer um destes que são porta-vozes do Evangelho, porta-vozes da igreja, porta-vozes de Deus por meio das Escrituras, podem assimilar para si uma autoridade que não tem, uma propriedade que não lhes pertence. A igreja é de Deus em Jesus Cristo, o Evangelho é de Deus. O apóstolo Paulo, aliás, ele dirá no capítulo 2 dessa mesma epístola aos Tessalonicenses, que ele pregava o Evangelho de Deus, como um porta-voz. A mensagem não é dele, não é original, ela é divina, ela vem do alto, ela vem do céu, ela vem de Cristo. E a igreja então, ela é portadora dessa mensagem por meio dos seus ministros, mas ela precisa estar fundada no Pai, que comprou a igreja pela obra do Filho, e a igreja é habitada pelo Espírito. Então o apóstolo Paulo quer lembrar os irmãos: olha, vocês existem aí, mas é só porque Deus quer que vocês existam. Vocês são uma realidade divina. Esse ajuntamento aí, que é totalmente contraintuitivo, numa sociedade pagã, totalmente fragmentada nos seus valores, com o panteão de milhares e milhares de deuses. Aliás, muitos destes Tessalonicenses, a gente vê no verso 9 desse mesmo primeiro capítulo aqui, eles vieram do paganismo, é verdade, alguns deles eram piedosos, foram convertidos dentro do judaísmo, mas tantos outros eram gentios, pagãos, que estavam envolvidos em todo tipo de idolatria. É o que ele diz aqui no verso 9. Pois eles mesmos, tocante a vós, proclamam a repercussão que teve nosso ingresso em vosso meio. Veja a segunda parte. Como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então veja só, aquele povo que pertencia a esses demônios, a esses ídolos. E interessante a gente lembrar que nesse mundo fragmentado, pagão, dos dias do apóstolo Paulo, com esse panteão de deuses, ainda mais numa cidade assim como Tessalônica, que é uma cidade de passagem, havia gente de todo lado do império, e aquelas pessoas todas então com as suas cosmovisões, as suas visões de mundo, todas baseadas na sua religião. E era muita coisa diferente, havia divindade para tudo, a divindade para plantio, a divindade para colheita, para tempos de sol e tempos de chuva, havia divindades para guerra e divindades para paz, havia divindades para famílias, para amor, para desamor, para qualquer coisa que acontecesse na vida humana, havia algum tipo de divindade, algum tipo de Deus pagão ao qual eles prestavam tributo, e de alguma maneira isso vai informando desde a infância a mentalidade, a forma de viver, inclusive o caráter das pessoas. Eles de alguma maneira tinham um tipo de conduta que era ligada à maneira como eles enxergavam a vida, enxergavam esses deuses, e as vidas deles eram muitas vezes dissolutas, lascivas, entregues a si mesmos. E você tem então uma vida inteira de pessoas que estão entregues a si mesmos, entregues a falsos deuses, e vem o Evangelho com poder e graça e transforma essas pessoas, concede-lhes uma nova identidade, uma nova história, um novo destino, uma nova esperança, de modo que elas abandonam tudo o que elas eram antes. Só o Evangelho é capaz de fazer isso. Só o Evangelho é capaz de juntar pessoas das mais diferentes no mesmo lugar, e essas pessoas agora formam um grupo de irmãos, adelfos, estão ligados um ao outro. Isso é igreja. As pessoas das mais diferentes origens, com as mais diferentes histórias, com os mais diferentes panos de fundo, com os mais diferentes níveis sociais e educacionais, agora desfrutam da mesma graça que foi provida pelo mesmo Evangelho, que Deus, no poder dele, manifestou na pessoa do seu Filho, por meio da pregação. O apóstolo Paulo chega lá e prega, e o Espírito Santo faz
essa bagunça santa, porque é assim que os apóstolos eram chamados, de transtornadores do mundo. Eles colocavam o mundo de cabeça para baixo. Essa foi uma acusação que no livro de Atos, que pode ser chamado de Evangelho de Atos também, que no livro de Atos a gente encontra esses que transtornam o mundo. Eles eram transtornadores do mundo, e isso fez nascer a igreja. E aí, gente, tem uma coisa muito especial que o apóstolo Paulo ensina para a gente aqui na vida da igreja. Logo no verso 2, sabe o que é? Ele agradece a Deus pela igreja. Olha, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vocês, e nós nos lembramos de vocês nas nossas orações. Você parou para pensar um pouquinho o que o apóstolo está falando aqui? Aqui, gente, é uma outra realidade do chão da igreja, sabe? Igreja não é um mar de pessoas desconhecidas, não. É gente conhecida e amada, profundamente amada. Tem CPF, nós temos identidade. O apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer que se lembra dessas pessoas, e a gente vê que esse é um padrão do cuidado pastoral dele, também nas outras igrejas. Quando a gente lê Romanos, por exemplo, a gente tem uma lista com vários nomes, de pessoas que ele vai citar então nominalmente, de casas que ele visitou, de famílias que ele conhecia, e aqui ele está dizendo que ele conhece aquelas almas, que ele conhece aquelas pessoas, e que ele se importa com elas. E mais do que isso, que ele reconhece nessas pessoas dons de Deus. Essas almas que compunham a igreja em Tessalônica eram dons preciosos de Deus. Quando a gente vai para a segunda epístola aos Tessalonicenses, ele vai dizer exatamente a mesma coisa. No verso 3 ele vai dizer, no capítulo 1, cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós. É justo que eu faça isso, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Como que ele sabe disso? Como que ele sabe do estado da fé dos irmãos? Como que ele sabe sobre o amor que eles manifestam uns pelos outros? Ele era pastor e plantador daquela igreja. Timóteo manda notícias para ele quando chega com aquela carta. Ele alegra-se no seu coração. Ele sabe de quem ele está falando. Ele não se dirige a pessoas genericamente. Ele está falando de almas preciosas para as quais ele pregou o evangelho, que ele viu crescendo na fé e que agora ele vê operando na fé com obras de santificação. Isso alegra o apóstolo Paulo, porque ele está vendo o progresso da graça de Deus na vida dos irmãos. E sabe o que isso ensina para a gente? Que a gente deve ser grato pela igreja, que a gente deve ser grato por aqueles irmãos que Deus colocou na vida da gente. A gente deve ser grato. E é uma gratidão que ele vai expressar por meio daquilo que ele tem mais de precioso para oferecer a eles, as suas orações. Ele está lá longe, mas ele está falando com Deus, pedindo que Deus abençoe cada uma daquelas almas, daquelas pessoas, porque ele se importa com elas. É uma expressão de amor, de quem conhece aqueles irmãos, as lutas que eles enfrentam, as dificuldades que eles estavam passando por causa da perseguição que se deu contra eles. Ele sabe do perrengue, sabe que o bicho está pegando lá, e ele está falando com Deus sobre eles, e agradece a Deus, porque no meio daquela perseguição, das durezas da vida, aqueles irmãos estão progredindo, e o apóstolo Paulo fica alegre com isto, e ele ensina a gente a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, a valorizar os nossos irmãos, e a orar pelos nossos irmãos, e a reconhecer nos irmãos da igreja dons de Deus, dádivas de Deus que foram dados para nossa edificação também, seja para que a gente sirva essas pessoas, ou seja servidos por elas. E olha, não pense que a igreja de Tessalônica só tinha gente boazinha não, viu? Tinha gente meio ruim também, que nem eu, que nem você. Porque se você acha que você não é ruim, joga você no mato para ver se o mato não joga de volta. A gente tem aquele momento mais chato da gente. Aliás, se você for lá para o capítulo 5, você vai ver. O apóstolo Paulo vai dizer que tem um pessoal lá que às vezes era meio chato. Quer ver? Olha o verso 14 do capítulo 5. Exortamos-vos também, irmãos, olha que interessante,
Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejam longânimos, pacientes para com todos. Tinha gente chata na igreja, não é? Eu gosto de um poeminha do Mário Quintana, que diz assim: há dois tipos de chatos, os chatos propriamente ditos e os nossos amigos, que são os nossos chatos prediletos. E aí eu tive assim a pachorra de mudar um pouquinho o poema dele, para dizer que tem três tipos de chatos: os chatos propriamente ditos, os nossos amigos, que são os nossos chatos prediletos, e nós mesmos, que às vezes somos os piores dos chatos, porque às vezes a gente é que está mal, é a gente que está abatido, é a gente que está machucado, é a gente que está ferido. E no ambiente da igreja, do povo de Deus, no chão da igreja, nós temos irmãos e irmãs que se importam conosco, e que nos ajudam e que oram por nós. E nós podemos fazer o mesmo pelos irmãos. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu oro por vocês e eu dou graças a Deus por vocês. Mas ele ainda explica por que ele dá graças a Deus. Ele vai dizer que ele se recorda de coisas que estão presentes na vida daqueles irmãos. Quais são as coisas que ele se recorda? Ele vai destacar três virtudes da graça, que nós encontramos em outras epístolas também. O apóstolo Paulo tem uma certa predileção por elas, por bons motivos. Ele vai dizer que eles têm uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. São três dons essenciais da vida cristã. São dádivas divinas que caracterizam o povo de Deus como povo de Deus. Paulo, o apóstolo, fala desses dons na epístola aos Romanos, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Coríntios. Em todas essas epístolas você verá o apóstolo Paulo exaltando fé, esperança e amor. Porque sem estas coisas a gente não tem igreja. A fé foi o grande assunto da reforma. O nosso reformador Martinho Lutero, ele finalmente descobriu qual o papel da fé como um meio pelo qual nós recebemos a justiça de Cristo. E então ele escreve na Bíblia dele: sola fide justificati, somente pela fé nós somos justificados. Nos tempos de Martinho Lutero havia uma noção de que a fé era uma coisa que a justiça de Deus, aliás, era uma coisa que era infundida aos poucos, e que era necessário que o fiel ele fosse cada vez mais se servindo dos sacramentos da igreja, que tinham uma função ex opera operato, quer dizer, eles tinham uma eficiência em si mesmos, para transmitir a graça da justiça para quem se servisse dos sacramentos com fidelidade. Era assim que era a igreja nos dias de Martinho Lutero. Mas ele vai dizer: não é isto. Nós somos todos pecadores, nós somos todos mendigos, não temos nenhum tipo de graça pela qual Deus vai nos conceder por meio dos sacramentos um pouquinho de justiça. De jeito nenhum. Nós não temos nenhuma justiça, precisamos nos apropriar da justiça somente pela fé. E a fé então é como se fosse essa mão estendida de um mendigo que recebe algo que não merece. Fé é isto, é a gente estender a mão para receber a graça que vem de Deus, o alimento, o pão. É um mendigo pedindo pão e pedindo água. Fé é confiança. Confiança no outro, não em nós mesmos, em Cristo, na obra dele, nas perfeições da obra dele, da justiça dele, da retidão dele, da beleza dele, da pessoa dele. Isto é fé. E sabe, gente, é qualquer coisa lamentável se a gente pensa um pouco no estado da igreja evangélica brasileira. Nós temos alegadamente mais de 60 milhões de pessoas que se chamam evangélicas, que não conseguem articular coisas mais essenciais sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto é trágico. Todo o fundamento da nossa cristandade, do nosso cristianismo, está na pessoa de Cristo e na fé que nós temos nele. Precisamos ter um conhecimento de Cristo, conforme ele é apresentado nos evangelhos, conforme ele é anunciado pelos profetas, conforme ele nos é apresentado em toda a Escritura. Cristo, como fundamento da igreja, foi por meio do nome de Jesus, o Messias, que aquelas pessoas foram salvas. É pela fé nele, nele somente, que elas eram salvas. E esta fé, ela se manifestava em boas obras.
E é trágico que, em muitos casos, é possível que a gente pergunte pelas ruas, talvez, ou até mesmo nas portas de algumas igrejas, sobre o Senhor Jesus Cristo, e as respostas serão as mais variadas, e muitas vezes que não correspondem com as Escrituras. Nós precisamos ter um conhecimento de Cristo. Os apóstolos, quando estavam no barco com o Senhor Jesus Cristo, eles fizeram uma pergunta essencial, porque eles ainda não tinham naquela altura um entendimento de quem era Jesus. E ele acalma aquela tempestade, e eles começam a perguntar um para o outro: quem é este? Quem é este que até o mar lhe obedece? Sabe que todos esses apóstolos, que no começo da sua jornada com o Senhor Jesus Cristo, até perguntavam quem era Ele, deram a sua vida por Ele, nenhum deles tinha dúvida de quem era Jesus. Eles entenderam quem era Jesus, na medida que andaram com Ele, eles viram que Ele era o Messias. Pedro confessou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós precisamos de uma cristologia robusta nos nossos púlpitos. Nós precisamos de um conhecimento de Cristo profundo nos corações do povo de Deus. Nós precisamos nos voltar para Cristo mais e mais, entender quem é Jesus, o Messias prometido, o homem-Deus, o Senhor que salva, porque é somente a fé nele que vai fazer da igreja uma igreja operosa. E o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer que esses irmãos, eles tinham essa fé em Cristo que era operosa, quer dizer, ele qualifica a fé deles. Tiago vai dizer na epístola dele que uma fé sem obras é uma fé morta, e que a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, ela vai resultar em ações que revelam a realidade interior da salvação, da graça de Deus no coração da gente, por gestos exteriores, externos, gestos de amor e de cuidado e de atenção para com as pessoas que têm necessidade, para com a vida da própria igreja, para com o avanço do Evangelho, para com a obra missionária. A fé desses irmãos era operosa, eles não estavam inertes, eles não estavam ali assentados apenas, eles não achavam que a igreja era um lugar onde apenas recebem alguma coisa. Hoje vivemos em uma mentalidade muito consumista da igreja: eu vou assistir o culto. Não, você vai cultuar. Nós, nas igrejas, mega igrejas, temos pessoas que se escondem, porque não querem se envolver umas com as outras. Mas na igreja de Cristo, a gente tem CPF. Não é um lugar para a gente se esconder, é um lugar para a gente servir. E mais do que isso, é um lugar para a gente amar. Porque esse é um outro aspecto que o apóstolo Paulo vai trazer aqui dessa igreja. Era uma igreja amorosa, uma igreja que tinha uma fé operosa, ou seja, as coisas elas aconteciam. Alguém precisa trabalhar, alguém precisa cuidar das necessidades das pessoas, alguém precisa fazer o levantamento das ofertas, alguém precisa visitar a pessoa que está enferma, alguém precisa ir lá orar pelo irmão que está passando por dificuldades. É operosa. Alguém precisava receber alguém na sua casa, hospedar alguém na sua própria casa. Jason hospedou o apóstolo Paulo lá na casa dele. Operosa. Pessoas que trabalham, que servem, mas também é amorosa. E é um amor abnegado. Aliás, essa é uma característica do amor. O amor é abnegado por definição. O amor ele vai para fora, ele se projeta no outro. O amor ele não tem ciúmes. O amor ele não é egoísta. Ele é altruísta, ele vai para fora, ele vai para o próximo. Nós aprendemos, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Cristo é algo que para ele era constrangedor. Ele se sentia constrangido, mas no sentido de se sentir impelido, mobilizado pelo amor de Cristo. E o amor é uma coisa prática, gente. Vocês conhecem bem o verso de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o que ele tinha de mais precioso. Você vê como o amor ele se mobiliza? Não é? O texto não diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que ele disse: mundo, eu te amo. E fez uma linda declaração de amor e um poema muito bonito. Nós temos um poema muito bonito escrito por Deus, que é o Evangelho.
Mas Deus deu o seu Filho. Sabe por quê, gente? Porque o amor custa. Amar custa. Custa. O amor é mais ou menos assim. A gente está num lugar para cultuar a Deus. Tem alguém sentado do nosso lado. Quem que é essa pessoa? O que eu posso fazer por ela? Como eu posso orar por ela? Como eu posso servi-la? O amor, ele vai tirar a gente daquela zona de conforto. Ele vai levar a gente para aquela pessoa que talvez esteja um pouco mais isolada, que não tem muitos amigos. Vai trazer essa pessoa para dentro de casa. O amor custa. O amor, ele não é uma coisa das panelinhas. O amor é uma coisa da nossa mobilização, da nossa intencionalidade de buscar as pessoas, de agregá-las, de trazê-las para perto, de ajudá-las, de servi-las, de abençoá-las. O amor é prático, ele se manifesta em atos concretos, que vão além das nossas palavras, mas são revestidos de ações verdadeiras, que vão envolver custo para a gente. Vai custar o seu tempo. Amar vai custar o seu tempo. Amar vai custar talvez um pouco da sua paciência. Amar pode custar um pouco do seu dinheiro. Amar pode custar um pouco do seu sossego. Pode custar. Mas o amor é abnegado, ele não está pensando em si mesmo, ele está pensando no outro. E olha, gente, deixa eu dizer uma coisa. A gente às vezes vê pessoas que estão assim muito abatidas e estão com muitas dificuldades e parece que não saem muito do lugar e tal, mas quando você percebe bem, são pessoas que dificilmente estão dispostas a servir. E quando a gente se dispõe a servir, a gente não fica com muito tempo para autocomiseração. Já viu aquele crente, vocês são jovens que estão aqui, não vão lembrar, mas tinha aquela raposa que vivia dizendo, ó vida, ó céus, ó azar, não é? Estava sempre reclamando de tudo. Mas se a gente trabalha servindo as pessoas, ajudando gente que às vezes está passando um perrengue maior do que o nosso, que está enfrentando lutas maiores do que as nossas, sabe, que está com dificuldades às vezes mais duras do que as que a gente enfrenta, você vai perceber que o tempo vai passar e que aquele problema que parece gigante com o qual você está lidando, ele nem é tão grande assim. E aí você está fazendo o quê? Você está amando. E o discípulo de Jesus Cristo, ele é conhecido pelo amor. Jesus Cristo disse isso: vocês serão conhecidos pelo amor, se vos amardes uns aos outros. Então a igreja, no chão da igreja é um lugar onde o amor é gestado, onde o amor é produzido, onde ele é manifestado, onde ele se projeta para o outro, para fora, ele é altruísta. E o amor ali, ele precisava ser muito ativo naquela igreja, porque haviam muitos que estavam padecendo de necessidades graves, né? Perdendo bens, outros eram fugitivos, outros estavam sendo desterrados, outros estavam sendo deserdados. Gente, era sofrimento de verdade que estava acontecendo ali, de pessoas que estavam confusas e entristecidas, contristadas pela condição que se lhes abateu por causa da fé em Jesus. E isto uniu aqueles irmãos em ações concretas de amor, amor abnegado, o apóstolo Paulo diz. E é por isso que ele ora por eles, por isso que ele agradece a Deus a vida daqueles irmãos. E sabe o que mais que eles tinham? Eles tinham esperança. Ele vai dizer que eles tinham uma esperança firme, não é? Você sabe que a esperança do porvir é o que sustenta o cristão num mundo de trevas. É o que anima o espírito da gente para continuar lutando e trabalhando e obrando até que Cristo volte. Não sei se ele vai voltar hoje ou amanhã ou daqui 100 anos, mas se ele voltar hoje, que encontre a gente trabalhando e cheios de esperança. Na alegoria de John Bunyan, o peregrino, a gente tem um personagem que se juntou a cristão, que era a esperança. É muito interessante porque sempre que cristão se via desanimado, sempre que ele estava abatido ou até mesmo lutando contra o pecado, a esperança era o companheiro mais útil e mais fiel de cristão. Aliás, é interessante, fiel era um outro companheiro de cristão. Em um certo momento, o cristão passa por um lugar chamado Feira das Vaidades,
E lá este companheiro de cristão fiel foi martirizado, ele foi morto. E das cinzas de fiel surge a esperança. Das cinzas da fidelidade surge a esperança. E ele passa a ser esse companheiro que vai com o cristão em toda a sua jornada, até que ele chegue àquele rio que tem do outro lado a cidade celestial. Esperança, animando, fortalecendo, lembrando: olha para onde você está indo, olha qual é o seu destino, você vai encontrar-se com o Senhor. Fica firme, fica firme. A esperança de um mundo sem transcendência acaba aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós não temos esperança, quer dizer, se não cremos na vida eterna, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Nós somos os mais miseráveis dos homens. É por isso que muitos dos poderosos dos nossos tempos, que estão envolvidos são os estertores dos poderes aqui no Brasil, ou no Ocidente, ou as grandes personalidades que não têm Deus, eles se apegam tanto aos poderes, às riquezas, às coisas deste mundo, porque é tudo que eles têm, não tem transcendência nenhuma. É por isso que vem um desespero sobre essas pessoas quando a doença se lhes abate, ou quando a morte bate na sua porta. E a morte vai bater na nossa porta, a menos que o Senhor volte. É Mário Quintana mesmo que tem um outro poeminha que diz assim: a minha morte nasceu quando eu nasci, despertou, balbuciou, cresceu comigo, dançamos de roda ao luar amigo. Tu que és a minha prometida, a morte é a nossa prometida, não sei quando serão as nossas bodas, se hoje mesmo ou ao fim de longa vida. Nós não sabemos quando nós nos encontraremos com a realidade da morte, quando ela vai bater à nossa porta. Mas se nosso coração está firme na esperança, a morte não nos abala. Cristo é melhor do que a vida. Paulo tinha grande estima por esse dom, porque ele é de alguma maneira um senso de antecipação de que um dia nós estaremos junto do Pai, na presença de todos os santos, no reino por vir. É a esperança cristã que distingue o cristianismo de todas as outras religiões e todas as outras seitas, porque nós temos um senso de espera, nós temos um senso de aguardo. É a noiva aguardando o noivo, na beira do altar nós aguardamos a vinda do reino de Deus, nós oramos isto: venha o teu reino. Nós temos uma expectativa que é cheia de alegria e de felicidade. Nós nos preparamos para a vida com o Cordeiro de Deus, por isso nós nos santificamos, nós tentamos nos despir do velho homem, vamos nos revestindo de uma nova humanidade. Esse nosso caminho, nessa peregrinação que nós temos aqui, em que a gente vai incorporando tanto quanto a gente pode, pelo poder da graça de Deus operando em nós, o caráter de Jesus, a mente de Jesus, a santidade de Jesus, é uma preparação para aquilo que nós seremos, para a transformação que nós experimentaremos, para o dia triunfal da volta do Senhor Jesus Cristo, para a nossa vida eterna com Ele, nos novos céus e na nova terra. A igreja de Tessalônica tinha essa esperança, segura, firme. Talvez fosse a grande certeza que eles tinham, um senso de expectação da volta de Cristo. Eles até estavam um pouco confusos sobre isso. No capítulo 4, o apóstolo Paulo ajuda eles a entenderem um pouco melhor o que era essa esperança. Mas eles sabiam que, enquanto aguardam o retorno do Senhor, que precisam viver neste mundo como luz, como sal, que eles precisavam ser verdadeiros embaixadores do reino de Cristo nessa terra. E por isso que aquela igreja era uma igreja vibrante, forte, uma igreja cheia da graça de Deus. E eu quero fazer 2 destaques finais, para a gente pensar em o que é um chão de igreja santificado. Eu quero lembrar que, como a gente vê nos versos 4 e 5,
A eleição deles é algo que era reconhecida na vida deles. O apóstolo Paulo introduz aqui a ideia de que eles foram eleitos por Deus para serem vasos de glória, e o meio pelo qual esse poder de Deus que transforma chega na vida deles, verso 5, é o Evangelho. O nosso Evangelho não chegou até vós tão somente por palavra, mas sobretudo no poder do Espírito Santo, em plena convicção. Ele está lembrando os Tessalonicenses, primeiro, que naquelas virtudes do amor, da fé operosa, do amor abnegado e da esperança firme, que nessas virtudes se reconhece a eleição deles. Quer dizer, que eles foram salvos, que essa é uma obra exclusiva de Deus. E mais do que isso, ele está dizendo que o meio pelo qual esta salvação se operou foi o Evangelho. E aqui, a mesma tragédia que a gente vê num conhecimento muito escasso da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós constatamos em tantos lugares que se chamam evangélicos, é um conhecimento escasso do Evangelho. Se Cristo não é conhecido, o seu Evangelho também não será conhecido. E uma boa maneira da gente fazer esse autoexame é a gente mesmo repetindo, talvez em 1 minuto ou 2, para nós mesmos, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Se eu fizer essa pergunta para você hoje, você não precisa responder agora. O que é o Evangelho? A gente não precisa de uma resposta típica de um aluno de seminário, não é disso que eu estou falando. Mas você não precisa ser um teólogo treinado para responder. O Evangelho são as boas novas da salvação. Boas novas, é a boa notícia. É a boa notícia de que Deus quis salvar pecadores. E eu sou um pecador, eu preciso de salvação. E que Deus salvou pecadores por meio de um homem perfeito, Jesus Cristo. Ele viveu a vida santa que eu não sou capaz de viver. Ele morreu a morte terrível que eu merecia morrer no meu lugar. Tanto a vida santa como a morte terrível Ele fez em meu lugar. Me substituiu. E agora eu posso confiar nele. Eu creio naquilo que Ele fez, nas palavras dEle. E eu tenho a garantia de Deus de que quando eu confesso Cristo e creio nele, eu sou salvo. Pronto, deu menos de 1 minuto. Isso é Evangelho. Essa é a boa nova. E nós, cristãos, precisamos estar preparados para dar razão da esperança que é em nós. Nós precisamos saber o que é Evangelho. Nós precisamos anunciar esse Evangelho com precisão. Nós precisamos pregar essa palavra, porque ela é a única poderosa para salvar. O apóstolo Paulo dirá aos Romanos capítulo 1, verso 18, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É só pelo Evangelho que nós seremos salvos. Esse Evangelho pertence ao Senhor, é a mensagem que vem do céu. E é um instrumento de Deus para que homens e mulheres pecadores conheçam o único que é capaz de salvar, Jesus Cristo. E aquela era uma igreja que estava cheia do Evangelho. E uma igreja verdadeira, uma igreja vibrante, tem o seu Evangelho lá no chão da igreja. As pessoas que compõem aquela comunidade santa, elas conhecem o Evangelho. Conhecem o Evangelho, são capazes de falar do Evangelho com convicção, para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu conhecido, fazem isso sem embaraço, sem vergonha. Quer dizer, não que essa pessoa seja sem vergonha, mas sem ter vergonha de falar do Evangelho. O apóstolo Paulo diz isso: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Com o perdão da cacofonia aqui. E quando uma igreja tem esta palavra poderosa, esse poema de Deus, que é o Evangelho Santo, que é capaz de operar o poder do Espírito. Olha o que o apóstolo Paulo disse, que o Evangelho verdadeiro opera o poder do Espírito. E é exatamente isso que arranca as pessoas daquele lugar terrível onde elas estão e as leva para Deus. Nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Aqui, essa é a linguagem do apóstolo Pedro na epístola dele. É o Evangelho que faz isto.
Como que a gente pode abrir mão desta mensagem, gente? Como a gente pode achar que é capaz de torná-la um pouco mais atraente? Como que a gente pode criar subterfúgios, quer dizer, criar caminhos, atalhos mais curtos para, quem sabe, trazer as pessoas? Deixa eu dizer uma coisa: aquilo com que a gente ganha a pessoa é para o que a gente ganha a pessoa. Se a gente ganha alguém com o Evangelho, é para o Evangelho que a gente ganhou. Qualquer outra coisa que a igreja arrisque utilizar para ganhar alguém, vai ser aquilo pelo qual aquela pessoa foi ganha. Você quer usar talvez um ambiente mais atraente? Você quer usar as músicas, não é, que de alguma maneira comunicam alguma coisa para as emoções das pessoas? Você quer usar métodos, não é, de comunicação que às vezes, né, trazem algum tipo de alívio para a culpa, ou quem sabe alguma forma de reafirmação para aquela pessoa que está se sentindo insegura, não é? No melhor estilo coach? Você quer usar essas coisas? É para isso que você vai ganhar as pessoas. A igreja usa o Evangelho. Esse é o meio pelo qual Cristo se torna conhecido. O poder do Espírito se manifesta pelo Evangelho. Nós não podemos prescindir disso e nem abrir mão disso. Assim era a igreja em Tessalônica. E por fim, esse testemunho se tornou notório, como a gente destacou um pouquinho antes. Olha só, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Que coisa, gente! Modelo, uma igreja jovem, com os seus perrengues, com as suas pessoas chatas, como a gente já viu, se torna exemplar, um modelo para ser imitado, para ser copiado. Será que nós podemos dizer isso das nossas igrejas? Olha, vocês podem imitar essa igreja, porque ela é uma igreja muito firme, muito amorosa, é uma igreja que tem muita esperança no Senhor Jesus Cristo, muito operosa nas coisas da fé. Aqueles irmãos são irmãos maduros, vocês devem conhecê-los e imitá-los. Nós não podemos ter medo e nem vergonha de dizer, aliás, que aquelas pessoas maduras, pela graça de Deus e pela operação do Espírito na santificação, devem ser imitadas. O apóstolo Paulo vai dizer isso o tempo todo. E será que nós podemos dizer isso a nosso respeito? O discipulado é exatamente isto. Nós imitamos a Cristo e ensinamos pessoas para que elas nos imitem. E eu quero perguntar para vocês, se nós temos na nossa igreja uma fé tão operosa, uma esperança tão firme, um amor tão profundamente abnegado, que ela pode ser reconhecida como um modelo, um exemplo a ser seguida. Eles receberam a palavra, perseveraram na palavra, mesmo num ambiente tumultuado, cheio de tribulações, cheio de perseguições, cheio de dificuldades, cheio de incertezas. E apesar disso, eram pessoas alegres. O texto diz para a gente que a alegria era notória. O apóstolo Paulo vai dizer que todos conheciam aquela igreja e a alegria que eles gozavam. Por isso ele manda que eles permaneçam alegres, lá no finalzinho do capítulo 5. Alegrai-vos, alegrai-vos. E essa chamada do apóstolo Paulo à alegria não é insensibilidade. Poxa, mas como assim me alegrar? Eu acabei de perder os meus amigos aqui, eu estou aqui enfermo, eu estou passando por dificuldades por causa da fé, e você está falando para me alegrar? Sim, a alegria na Escritura não é só um sentimento, é um mandamento. É um mandamento. Sabe por quê? Porque mesmo nas misérias que a gente experimenta nessa vida, na esperança que nós temos do porvir, nós temos algo muito melhor que nos aguarda. É por isso que aquela igreja era alegre e a fama deles os precedia. Paulo vai dizer que em todo lugar se ouvia da fé daquelas pessoas. Então, gente, no chão da igreja, o evangelho podia ser visto, podia ser sentido, podia ser praticamente tocado. Aqueles irmãos se tornaram uma espécie de bússola moral para outras igrejas. Eles eram a exibição da multiforme sabedoria de Deus. Isso é ser igreja, isso é viver a vida da igreja,
com aquele tipo de mutualidade, de cuidado, de amor, mesmo no meio das dificuldades, expressando alegria, como ele vai dizer aqui, né? Chegou no poder do Espírito em plena convicção e alegria. É assim. É assim que é viver no chão da igreja. E os irmãos que estão nesta cidade têm esta responsabilidade. Cada um de vocês aqui que representa a sua própria igreja, de, como parte desse corpo santo, de ser um luzeiro aqui em Recife, de ser um farol, onde esse mundo de trevas vai encontrar a luz do Evangelho. Então que o apóstolo Paulo, neste ensino tão precioso, que nos relata como era a vida da igreja em Tessalônica, que essa palavra do apóstolo Paulo nos seja um encorajamento para nós sermos gratos pela vida dos nossos irmãos, para nós sermos gratos pela realidade da igreja, para que nós expressemos aqueles dons que exibem a realidade da nossa eleição e para que isso se torne exemplar em toda a comunidade. Que Deus te abençoe, que a graça dele seja conosco. Vamos orar.